Olá, tudo bem? Na aula de hoje de Matemática e Raciocínio Lógico, nós vamos falar sobre o tema relacionado à teoria dos conjuntos. Vamos aprender alguns conceitos, algumas representações e até mesmo algumas operações que a gente pode realizar entre conjuntos, um ou mais conjuntos. Então, vão comigo? Bom, a gente vai começar falando sobre uma definição bem simples, ok? Sobre o que vem a ser conjuntos para a gente, né? Conjunto é algo muito intuitivo, essa expressão conjunto é muito intuitiva na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente, com uma certa frequência, a gente lida com essa ideia, a gente lida com esse conceito e às vezes a gente nem pensa que a gente está trabalhando com a matemática, né? Aquela matemática aplicada, aquela matemática relacionada ao nosso cotidiano. E o que a gente vai fazer nessa aula é formalizar essa definição, essa noção intuitiva que a gente tem de conjuntos dentro do contexto matemático, né? Usando representações matemáticas, símbolos matemáticos e operações matemáticas que são aplicadas no nosso cotidiano. Então, esse conceito dentro da matemática, ele é muito primitivo. E ele é primitivo porque junta essa ideia de intuitivo com algo que vem desde os primórdios da matemática, desde os primórdios da civilização, vamos dizer assim, ou da sociedade. Então, quando nós falamos dessa expressão conjunto, né, dessa palavra conjunto, a gente tem que aceitar de uma forma lógica como um termo não definido. Por que não definido? Porque ele é, de acordo com a situação na qual você aplica, você dá uma interpretação diferente, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de população brasileira, a gente está falando de um conjunto, né? São pessoas que residem ou que habitam no país Brasil, né? No nosso país. Mas aí o que acontece? Você vai, se você ligar uma definição associada a esse contexto, você vai falar que o conjunto é uma aglomeração ou uma reunião de pessoas, certo? Agora, se você, por exemplo, usa esse contexto para falar de um conjunto de ideias, né, várias ideias que você tem, e você usa simplesmente esse contexto para definir conjunto, ele fica restrito àquele fato, àquela situação, né? E conjunto é muito mais amplo, muito mais abrangente, ok? Então, por isso que a gente costuma, às vezes, não dar um termo muito bem definido para a gente. Para a gente, de um modo geral, né, uma forma bem simples da gente dizer o que é conjunto, tentando abranger todas essas possíveis, né, situações onde a gente pode incorporar esse conceito, a gente pode entender que é como se você tivesse a reunião, o agrupamento, uma coleção, tá, de objetos quaisquer. E aí, quando a gente fala de objetos, a gente está colocando seres vivos, objetos inanimados, pensamentos, palavras, certo? Qualquer coisa, vamos dizer assim, né? Numa linguagem informal, que você possa agrupar, que possua características que permita com que você una, que você agrupe, né? Que você coloque tudo junto, você pode entender como um conjunto. E aí, para a gente trazer esse conceito mais formal, essa ideia mais formal, a gente vai tentar, sempre que possível, nos referir ao que pertence ao conjunto, aos membros desse conjunto, ou os objetos desse conjunto, né? Como elementos. Porque quando você usa a expressão elementos, você está abrangendo se esses elementos são seres vivos, se são objetos, se são palavras, se são pensamentos, se são formas, né? A gente consegue dar uma amplitude muito maior para o nosso conceito. Então, é por isso que a gente vai trabalhar com aqueles membros, o que compõe um conjunto como elementos, que a gente também já usa de uma forma bem intuitiva, né? Então, por exemplo, aqui, ó, como eu já coloquei no slide anterior, se você tem um conjunto de pessoas, cada pessoa desse conjunto é um elemento para a gente. Então, cada indivíduo que está representado aí em cores é um elemento para o meu conjunto que é formado por pessoas. E para eu agrupar,
né, para eu reunir esses elementos e chamar de conjunto, a gente tem uma regra que é dizer que eles precisam ter pelo menos uma característica ou algo em comum que os façam ficar agrupados, né? Que façam ficar reunidos, ficarem juntos, tá? Então, é uma ideia muito intuitiva que a gente tem. E aí, dentro dessa ideia de conjuntos, a gente trabalha, certo? Com uma ideia de relação, de elemento e de pertinência. São dois conceitos muito importantes. Elemento e pertinência. Elemento é aquilo que compõe o meu conjunto, certo? Então, Pernambuco é um elemento do conjunto dos estados brasileiros. Porque dentro do país, do nosso país, existe um estado que se chama Pernambuco. Então, ele é um elemento. Agora, a ideia de pertinência é quando você olha para aquele elemento, ou para um elemento qualquer, e para um conjunto, e estabelece se aquele elemento está dentro do conjunto ou não. E aí, para a gente não usar a expressão está dentro ou está fora, a gente usa o elemento pertence ao conjunto ou o elemento não pertence ao conjunto. Então, por exemplo, se eu considero que o conjunto é o conjunto dos estados brasileiros, eu posso dizer que Pernambuco pertence ao conjunto E. E aí, para a gente enfatizar, sempre que eu quiser mostrar que um elemento pertence ao conjunto, eu uso o símbolo E, esse Ezinho aqui de pertence, né, que a gente tem. E se eu não quero que ele pertença, ou se eu quero mostrar que ele não pertence, o que eu faço? Eu corto, tá vendo? Olha só, esse aqui é o símbolo que a gente lê pertence a. Escrevi aqui para vocês. É como eu leio esse símbolo. E esse símbolo aqui não pertence a. Então, aqui, por exemplo, ó, Pernambuco pertence ao conjunto E, ou a E, que é o conjunto dos estados brasileiros. Por exemplo, a cidade de Muriaé. Se eu olhar no contexto do conjunto E, eu diria que Muriaé não pertence a E, né? Porque Muriaé é cidade e o conjunto E é conjunto de estados brasileiros, certo? Então, é muito importante isso. Elemento são os componentes de um conjunto e o símbolo de pertence ou não pertence, a gente usa para verificação ou para afirmação se um determinado elemento faz parte de um conjunto, ok? E aí, a gente tem algumas coisas que é importante nós sabermos antes da gente começar a trabalhar com formas mais operacionais de conjuntos, que é como você representa um conjunto, que é o que a gente chama aqui de notação de conjunto. É como você mostra, como você escreve um conjunto dentro de um contexto matemático, principalmente, que é o que nós estamos com ênfase. Então, existe o que a gente chama por relação de componentes ou extensão, que é quando você descreve, você cita, você menciona os elementos do seu conjunto. E para isso, olha o que a gente tem que fazer que é importante. É abrir chaves, colocar todos os elementos separados por vírgula ou ponto e vírgula, e quando eu termino esse conjunto, eu fecho com chaves. E uma coisa que é importante para a gente. O conjunto, normalmente os conjuntos matemáticos, eles são representados por letras do nosso alfabeto. E uma coisa importantíssima, são letras do nosso alfabeto maiúsculo. Porque letras do alfabeto minúsculo vão compor como elementos e não como conjunto.
Então, se eu quero nomear um conjunto, se eu quero dar nome para o meu conjunto, eu posso usar letras do alfabeto e que sejam maiúsculas. Ponho o sinal de igual, abro chaves, escrevo os meus elementos, cito os meus elementos aqui dentro, terminei, eu fecho com chaves. Isso aqui é o que a gente chama de representação por relação dos componentes ou por extensão. Então, nesse caso aqui, olha, conjunto dos números naturais menores do que 6. Então, menores do que 6, eu vou ter o 5, 4, 3, 2, 1 e o 0. Alguns conceitos, algumas expressões, ao longo das nossas aulas, vocês vão enfatizando, vocês vão compreendendo. Por exemplo, aqui, olha, quando eu falo menor que 6, é como se eu estivesse fazendo esse símbolo aqui, ó, menor que 6. Para o 6 entrar, eu teria que estar falando de menor ou igual a 6. Quando eu uso essa expressão igual, menor igual, maior igual, significa que o número vai fazer parte. Mas aqui o que está acontecendo, olha, é menor que 6. Então, o 6, ele não entra dentro desse nosso conjunto, ok? Outro exemplo, os dias da nossa semana, né? Se nós começamos pela segunda, o certo é começar pelo domingo? Sim, né? Mas aí a gente não está preocupado com uma ordem, a gente está preocupado com os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou seja, eu relacionei os elementos do meu conjunto entre chaves, separados por vírgula ou ponto e vírgula, nesse caso ponto e vírgula, e dei o nome D. Então, D é o meu conjunto de dias da semana. Então, essa é a ideia de uma representação, uma forma como eu posso escrever um conjunto relacionando os seus componentes ou por uma extensão, que é a escrita desses elementos, tá? Uma outra forma que eu tenho de representar os meus conjuntos, os meus elementos ou um conjunto, é por meio de uma ou mais propriedades. Então, recorda comigo aí, alguns instantes eu falei para vocês que uma das formas que a gente pode definir conjunto é que quando eu posso reunir ou agrupar elementos que tenham características em comum, pelo menos uma. Então, essa forma de notação aí vem de encontro a essa definição que eu falei para vocês. Então, como que eu faço para eu descrever, né, um conjunto por uma ou mais propriedades? No popular, é como se você pensasse assim, me dá uma dica para eu descobrir quais são os elementos do seu conjunto. Aí eu posso falar assim, são dias da semana. Aí você, é fácil, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Certo? Então, eu não precisei falar todos os dias, eu dei uma dica. Esse conjunto é formado por dias da semana. Isso é uma característica, é uma propriedade. O exemplo que eu coloquei para vocês ainda há pouco dos elementos menores do que 6. Aqui é uma forma de descrição por propriedade. Olha, A é um conjunto onde X é um elemento, tá? Que pertence ao conjunto dos números naturais, tal que, essa expressão aqui, isso aqui a gente lê como tal que, essa barrinha, tá? Isso aqui representa pra gente, no português falado, tal que. Então, X pertence ao conjunto dos números naturais, tal que o X, que é o número que eu tô procurando, ou são os elementos que vão compor meu conjunto, seja menor que 6. Então, isso daqui é quando eu coloco uma característica. Se eu escrever quais são os elementos, como eu fiz no slide, né, anterior, que é o 0, 1, 2, 3, 4 e 5, eu estou colocando por extensão, certo? O dia da semana, lá, olha bem, D é um conjunto onde X, tal que X, é igual a um dia da semana. E aí, se eu quiser escrever, eu estou fazendo o quê? Uma representação por extensão.
se eu quiser colocar todos os dias que compõem a minha semana. E aí, o que é importante? O X pra gente aqui tem esse papel de mostrar aquele elemento do conjunto, de uma forma generalizada. Qualquer elemento X que atender a característica de ser um dia da semana vai pertencer a esse conjunto. Então, por exemplo, maio. Maio é um dia da semana? Não. Então, ele não vai pertencer a esse conjunto D. Quarta-feira é um dia da semana? Ok, é um dia da semana. Então, ele vai pertencer a esse conjunto D. Ok? Então, notem, aquele conceito, né, do que é elemento, do que é pertinência, a gente está usando aqui quase em todos os momentos da nossa discussão. Ok? A outra representação é a chamada representação geométrica. Essa representação geométrica é através do chamado diagrama Van Euler, tá? Ou de Van Euler. Às vezes, algum professor, quando estudou com vocês, falou de Van Euler, ou diagrama de Venn, né? Então, a forma correta da gente pronunciar esse Van Euler é Van Euler, porque o Van e esse Euler, na língua natural, né, na língua mãe, fugiu a palavra, desculpem, é Euler. Então, a gente fala junto, Van Euler, certo? É uma forma de representação geométrica, representação visual. É a primeira representação gráfica que a gente tem para um conjunto. E aí, como que a gente faz essa representação? Você faz um desenho de uma figura fechada, né, de uma forma fechada, de uma superfície fechada, e dentro dessa superfície você incorpora os seus elementos, como eu fiz aqui para vocês. Tá vendo? O meu conjunto A é composto pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu delimitei uma região no espaço ou no plano, certo? E aonde eu coloquei lá dentro esses elementos. Então, isso aqui é uma superfície fechada, composta apenas dos elementos que são elementos do meu conjunto A, ok? E aí, essa relação de pertinência que a gente já começou a falar, a gente vai reforçar ela aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu vou dar mais exemplos, um pouco mais sobre esse diagrama de Van Euler, ok? Então, essa relaçãozinha de pertinência que a gente já começou a falar, a gente está enfatizando, porque às vezes é um pouco de dificuldade que muitos de vocês encontram, né, de entender, de estabelecer esse tipo de relação. Então, aqui a gente vai tentar enfatizar para ficar bem claro para vocês. Então, olha só, nós já dissemos aí que para eu mostrar ou eu indicar que um elemento pertence a um conjunto, eu uso o símbolo pertence. Caso eu não queira, ou caso eu não queira, né? Caso eu não pertença, né, a um conjunto, eu uso o símbolo de não pertence para o elemento, né, em relação ao meu conjunto referência. Então, mais alguns exemplos. Olha só, eu tenho o conjunto M, formado pelos números pares 2, 4, 6, 8, 10. E aí, se eu pegar o número 2, ele está lá dentro do meu conjunto, tá vendo? Ele está entre as chaves. Então, eu uso o símbolo de que 2 pertence a M. M é quem? O conjunto. Então, se o 5 for verificado, o que vai acontecer? Não tem 5 dentro desse conjunto. Então, como que eu digo? 5 não pertence a M. E aí é a forma como a gente lê, né? Não pertence a M e M é um conjunto. Ou então eu posso ler direto, 5 não pertence ao conjunto M. Esses diagramas de Venn, só um pouquinho para a gente ter uma história, a matemática, no início da sua história, ela tem muita relação com a filosofia, né? Os primeiros matemáticos foram filósofos, porque começaram a estudar esse universo dos números, das suas representações. Esse primeiro estudo foi feito pelos filósofos. Então, eles se aprofundaram nesses conceitos e desenvolveram as teorias matemáticas. Então, muito da matemática que a gente estuda hoje tem uma base filosófica muito forte. E aí, John Venn,
né, que era um filósofo, começou a fazer essa representação, ou a ideia de representar de forma de desenhos, diagramas, figuras geométricas até então já conhecidas e estudadas, essa forma de você agrupar os elementos dentro de uma superfície ou de uma curva fechada. E Euler era um outro, Leonhard Euler, um outro matemático, que também chegou nessa ideia e que foi aprimorando as formas como eu poderia representar e trabalhar com essa representação do diagrama de Venn. Então, por isso que hoje em dia a gente usa muito essa expressão, né, diagrama de Venn-Euler, porque foi uma junção de dois estudos, de duas teorias, que foi unificado. E aí, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei várias representações, né, vários símbolos que a gente pode ter, ou desenhos que a gente possa vir a ter para representar um conjunto, né? E não precisa ser sempre um retângulo, um quadrado, um círculo perfeito, né? Qualquer superfície ou qualquer curva que você faça fechada, que você limite o espaço dentro dela e que ali dentro você coloque os elementos, se torna um diagrama de Venn. O conjunto A, vocês podem ver, é uma representação de conjuntos numéricos, né? De números. O conjunto T são letras, que são as nossas vogais. E aí eu vou chamar a atenção para vocês. Tá vendo? Olha só, quando eu quis dar nome para o meu conjunto, eu usei letra A maiúscula. Quando eu quis indicar as vogais, né, os elementos do meu conjunto que eram vogais, eu usei o A minúsculo. Então, assim como às vezes na computação e de senhas, que vocês estão muito acostumados com a tecnologia, o que vai acontecer? Você sabe que tem diferença entre caractere maiúsculo e minúsculo. Então, a matemática também tem isso. E é importante, tá, gente? Essa ideia de, na tecnologia, você fazer essa diferença entre caractere maiúsculo e minúsculo veio da matemática. E não a matemática veio da tecnologia. Né? Então, para vocês verem como a gente está envolvido com a matemática o tempo todo. Posso, nesse conjunto M, por exemplo, fazer agrupamentos de pares de números. Ou seja, os meus elementos podem ser compostos por pares, por trios, por quartetos, certo? Então, aí a gente vê que essa representação em diagrama de Venn, ela não é específica da matemática, certo? Ela é uma forma que você pode aplicar em qualquer contexto que você esteja trabalhando com o conceito de conjunto dentro dele. Bom, existem alguns conjuntos que são chamados conjuntos especiais, que são os conjuntos que a gente tem características que são mais fortes e que servem de suporte, de aporte teórico para a gente poder ir continuando a desenvolver as nossas teorias e os nossos estudos. Então, a gente vai começar falando sobre o conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento, bem óbvio no nome, ele é óbvio, e eu só chamo a atenção de vocês para a forma como a gente representa esse conjunto. Ele pode ser representado pela letra φ, que é uma letra grega, ou como a gente costuma dizer, que é o zero cortado, no popular. Ou então, com um par de chaves, sem nada dentro dessas chaves. É muito comum, às vezes, acontecer um equívoco do aluno ou de alguém colocar isso daqui, ó, como representação de conjunto vazio. Isso aqui não pode, tá? Por quê? A partir do momento que eu coloquei essa letra grega aqui dentro, ele já deixou de ser vazio, né? Ele já tem alguma coisa lá dentro. Então, é errado. É igual no português, quando você chega para comprar alguma coisa e fala assim, ah, você tem uma bala de limão? A pessoa fala, ah, tem, mas acabou. Né? A gente não fica assim, tem, mas acabou? Então, não tem. Não é verdade? E é o que acontece aqui. Né? O tem, mas acabou é uma figura, uma frase que não é correta de você falar. E aqui é a mesma coisa. Você falar que um conjunto é vazio, mas você bota uma letra φ, uma letra grega, um símbolo grego, φ, dentro dele, ele já deixou de ser vazio. Ele tem o símbolo grego lá dentro, certo? E aí, a gente lê que A é um conjunto vazio ou A é um conjunto nulo.
porque significa que ele não tem informação nenhuma lá dentro, certo? Alguns exemplos que a gente tem, imagina lá, olha só, eu tenho um conjunto M, que é um conjunto de números maiores do que 9 e menores do que 5. Pode isso? Quais são, por exemplo, números maiores do que 9? Números naturais. 10, 11, 12, 13, 14, 15, por infinito. Como que pode ser menor do que 5 ao mesmo tempo? Então, isso é impossível. Se isso é impossível, o meu conjunto M tem elemento? Não. Então, a representação dele é um conjunto vazio. É como se eu escrevesse aqui que o M é vazio. Ou que o M é representado assim. Ok? Esse outro conjunto aqui, P é x, tal que 1 sobre x é igual a zero. A divisão por zero na matemática, ela não é definida, tá? Não existe divisão por zero. Então, 1 sobre zero não existe. Se não existe, significa que esse conjunto P, ele também vai ser um conjunto vazio, ok? O conjunto unitário, como o próprio nome diz, né, de uma forma bem intuitiva, é aquele conjunto que possui apenas um único elemento. Exemplos que a gente pode ter, por exemplo, aí, olha, x tal que 2x mais 6 é igual a zero. Se nós resolvermos essa expressão aqui, nós vamos achar um único valor de x que representa a solução. Certo? Então, se vocês imaginarem aqui, ó, antes da gente falar do conjunto finito, eu vou resolver aqui, ó, 2x mais 6 é igual a zero. Então, ó, 2x, o mais 6 passa para o outro lado com o sinal trocado, 2x igual a menos 6. O 2 está multiplicando o x, ele troca de lado dividindo, certo? Então, fica assim, ó, x igual a menos 6 dividido por 2. Posso simplificar aqui, x é igual a menos 3, ou seja, a única solução para esse conjunto é se o x valer menos 3. Então, f tem como elemento o conjunto, o número menos 3, né? Menos 3 como elemento. O conjunto finito é aquele que você tem, ou você é capaz de dizer qual é o primeiro e qual é o último elemento do seu conjunto. Às vezes ele pode ser um conjunto muito grande e não seja interessante você escrever ele todo. Mas você sabe qual é o primeiro e você sabe qual é o último elemento. Isso já caracteriza como um conjunto finito. Por exemplo, um ano comum são 365 dias. A gente sabe qual é o primeiro dia do ano e a gente sabe qual é o último dia do ano. Então, eu preciso escrever os 365 dias? Não. Mas eu sei que a partir de conhecer o primeiro e o último, que um ano convencional, né, é um ano com 365 elementos, onde eu sei qual é o primeiro e eu sei qual é o último. Essa é a ideia de um conjunto finito para a gente. Tá? Então, olha só, x é um número ímpar e positivo menor do que 10. Números positivos menores do que 10 são poucos. Eu os conheço. E, se ele é ímpar, também consigo escrever quais são. Certo? Então, com isso, a gente consegue dar uma definição de conjunto finito. O N é um conjunto tal, é um conjunto que x tal que x ao quadrado é igual a 4. Se eu estou falando de x ao quadrado igual a 4, eu estou falando de que para eu resolver isso aqui, eu tiro a raiz, né, quadrada dos dois lados. O que vai me levar a x igual a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Ou seja, esse meu conjunto N, ele é um conjunto finito formado por menos 2 e pelo 2. Certo? Então, se eu quisesse escrever esses daqui, ó, meu conjunto seria
números ímpares menores do que 10. 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Ok? Eu conheço o menor e o maior valor, ou seja, eu tenho a quantidade certa de números que compõem o meu conjunto. O infinito já vem, né, é o contrário, vamos dizer assim, do conjunto finito. Ele é ilimitado. Você não é capaz de determinar todos os elementos do seu conjunto. Então, por exemplo, todo número que for menor do que 6. Nós sabemos que tem números positivos e negativos menores do que 6. Então, eu não consigo escrever todos. Ah, x é um número par. Alguém de vocês sabe qual é a quantidade de números pares que a gente tem? Né? A gente não consegue determinar todos os números pares. Eu não sei qual é o maior nem qual é o maior número par. Então, existe o que é uma infinidade de números que sejam pares, certo? Então, essa é uma ideia que a gente tem de conjunto infinito. O conjunto universo, ou conjunto universal, é uma representação que a gente dá que toda vez que você tiver um conjunto master, né, aquele maior conjunto para você trabalhar, ele vai ser o seu conjunto universo. Então, ele é essa ideia, é uma referência que a gente usa para quando a gente está se tratando do maior conjunto. Quer ver um exemplo? A população de Muriaé, incluindo os distritos e tudo mais, a parte rural e os distritos. A população de Muriaé, em termos da cidade, é o meu conjunto maior. Aí, se dentro dessa população inteira eu pego um bairro específico, eu estou pegando um conjunto menor. E esse bairro, ele é parte de quem? De um conjunto maior, que é a cidade de Muriaé. Tá? Então, toda vez que você tiver aquele conjunto maior, que é o que a gente brinca, às vezes fala que é o master, né? Que é o que manda, é o todo-poderoso, ele é o nosso conjunto universo. E normalmente representado pela letra U. Então, olha, um conjunto de todos os números complexos. A gente vai falar um pouquinho sobre esses números complexos, cortou em um pouquinho, mas a gente ainda vai falar sobre eles, tá ok? Relações que a gente pode estabelecer entre conjuntos. Do mesmo jeito que eu posso falar que um elemento pertence ou não a um conjunto numérico, eu posso estabelecer relação entre dois conjuntos. E aí, para isso, a gente usa a expressão relação de inclusão, tá? E aí, quando você sabe, ou quando você usa essa relação de que um conjunto A está ou não incluso em um conjunto B, você tem que olhar para os elementos desses conjuntos. Então, por exemplo, a notação que a gente usa é o está contido, certo? Então, essa expressão que a gente tem aqui, ó, esse ser um pouquinho achatado, né? Ele representa está contido. Ok? Meu aqui ficou parecendo um pouquinho, depois mas aí eu lendo para vocês aqui, vocês sabem. Está contido, meu C ficou parecendo um E aqui. Em B, tá? Ou seja, todos os elementos do conjunto A são também elementos do conjunto B. A gente vai continuar reforçando isso aí, ó, tá? De forma gráfica, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Olha só, eu tenho um conjunto B e dentro dele eu tenho um conjunto A. Então, todos os elementos que estiverem aqui, ó, dentro desse círculo amarelo, são elementos de A e são elementos de B também. Então, se você olhar o A no português falado, a gente diz o quê? O A está dentro do B, certo? Aqui a gente fala o A está contido em B. É a mesma ideia que nós temos. Ok? E se, porventura, que eu deixei para falar, acabei esquecendo, mil desculpas. Se, por exemplo, os elementos, ou, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto C, que está aqui do lado de fora do meu conjunto B.
Ou seja, ele não está contido, certo? Então, eu escrevo assim, ó. Vamos colocar conjunto E, né, para não ficar aparecendo. Então, ó, o meu conjunto E não está contido no meu conjunto B. Então, se eu corto o símbolo de estar contido, eu estou negando. Ou seja, eu leio isso aqui como não está contido. Ok? É assim que a gente lê. A igualdade entre dois conjuntos. Isso é algo muito interessante da gente discutir. É simples e é interessante ao mesmo tempo. Para dois conjuntos serem considerados iguais, eles têm que ter exatamente os mesmos elementos. Mas não importa a ordem desses elementos. Então, por exemplo, esses dois conjuntos aí, fica até um desafio para vocês depois resolverem, né, como forma de aprendizado, para vocês exercitarem essa parte das expressões matemáticas e das equações, que reforçar isso que a gente já estudou no ensino médio, para vocês verificarem se a resposta, né, a solução dessas duas expressões matemáticas do conjunto A e do conjunto B são iguais. Se você chegar na mesma solução, significa que elas são iguais. Certo? Vou deixar essa daí para vocês poderem tentar. E se vocês tiverem dúvida, não conseguirem, manda mensagem para a gente lá no fórum de dúvidas que a gente tenta sanar essa dúvida para vocês. Mas eu gostaria muito que vocês tentassem antes. E aí, para você resolver, eu já tenho uma afirmativa, mas eu quero que vocês pratiquem o desenvolvimento, né? Se eu resolvo a equação do conjunto A, eu vou achar menos 3 e 3. Se eu resolvo a equação do conjunto B, eu vou achar o menos 3 e 3 também. Ou seja, o conjunto A e o conjunto B são exatamente iguais. Então, eu posso afirmar que A é igual a B. Embora, né, na hora que eu coloquei aqui, ó, por uma propriedade, né, por descrição por uma propriedade, você olha aqui, são descrições diferentes, são distintas, mas que levaram a um mesmo conjunto. Isso é muito importante para a gente. E isso aqui a gente pode usar os símbolos matemáticos, para entender da seguinte forma. A é igual a B, se somente se, tá? Essas duas setinhas aqui na matemática representa para a gente o se, somente se. A está contido em B e B está contido em A. B contém A. Tá? Então, ou vamos usar o está contido, né? Que a gente já está usando para não fazer confusão na cabecinha de vocês. Então, para você ter um conjunto igual ao outro, um tem que estar dentro do outro. Ou seja, o A tem que estar dentro de B e o B tem que estar dentro de A. E uma coisa que é interessante. Se eu colocar aqui dois conjuntos quaisquer, ó, o conjunto D, formado pelos números 2, 5 e 9. Estou inventando aqui aleatoriamente, tá, gente? E um conjunto F, formado pelos elementos 9, 2 e 5. O que é importante? Os elementos, olha, eles são iguais. Se você buscar aqui, ó, eles são iguais. Eles estão em ordens diferentes? Sim. Mas se os conjuntos possuem os mesmos elementos, eles são considerados iguais. Ou seja, um conjunto é igual ao outro se ele tiver os mesmos elementos, não importando a ordem que eles aparecem dentro do conjunto. Isso é válido para conjuntos, ok? Bom, o que são chamados de conjuntos disjuntos? São aqueles que não possuem nenhum elemento em comum. São os conjuntos diferentes, certo? Mas são diferentes mesmo, não tem nada em comum. Então, graficamente, é como se você tivesse, de um lado, um conjunto A formado por números ímpares e no outro por números pares. Né? Não existe um número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Né? Lembrando que o zero normalmente é considerado como um número sem paridade. Então, ou seja, ele não é nem par nem ímpar. Então, não existe nenhum número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Então, são chamados de conjuntos disjuntos.
Isso aqui é algo muito importante também pra gente. Como tudo a gente está falando, mas algumas coisas eu chamo mais a atenção de vocês. Partes de um conjunto. Para a gente entender o que são partes de um conjunto, vamos entender o que são subconjuntos, que é a expressão que está aparecendo aí na frase para vocês. Os subconjuntos são conjuntos menores, certo? Que são formados a partir de um conjunto maior. Então, quando eu dei lá o exemplo da cidade de Muriaé, é um conjunto universo. E um bairro de Muriaé é um conjunto que está dentro do conjunto universo, mas ele é menor. Então, se um conjunto está dentro de outro e ele é menor, eu chamo ele de subconjunto. Ou seja, são conjuntos menores formados a partir de um conjunto maior. O ano, com 365 dias, é o meu conjunto universo. Cada mês do ano é um subconjunto do conjunto universo-ano, tá? E aí, o que a gente vai pensar aqui são essas partes de um conjunto. O que são partes de um conjunto? São todos os subconjuntos que eu consigo formar com um único conjunto, tá? Então, por exemplo, eu tenho o conjunto formado, conjunto A, formado pelas letras M, N e P. Quantos conjuntos menores ou subconjuntos eu posso formar com essas três letrinhas? É como se eu fosse combinando. Eu posso fazer individuais, né? Um conjunto só de unitário M, unitário N e o unitário P. Posso combinar de 2 em 2. Então, eu posso fazer MN, MP e NP. Posso combinar os três, que é o próprio conjunto. Isso pode. E eu posso ter uma combinação que não tem nenhum elemento desses, que é o meu conjunto vazio. E aí, uma coisa que eu quero destacar para vocês. Quando a gente vai relacionar os subconjuntos ou as partes de um conjunto, a gente representa pela letra P de partes, entre parênteses, o conjunto do qual eu estou formando essas partes, certo? E dois conjuntos que sempre vão existir em qualquer parte de um conjunto, que é o próprio conjunto e o conjunto vazio. Esses daqui, o próprio conjunto e o conjunto vazio, sempre vão existir no conjunto das partes, ok? E aí a gente representa partes de A é P de A, né? Abro chaves, coloco todos os meus subconjuntos lá dentro e fecho a chave do conjunto maior, certo? E aí, quantos elementos tem nessa parte de A? Vamos contar? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, com 3 elementos, eu consegui formar 8 subconjuntos. Então, o que acontece? Quando os matemáticos começaram a desenvolver essas partes de um conjunto, eles observaram uma repetição e estabeleceram uma propriedade que diz o seguinte: para um conjunto A, número de elementos é n, tá? Então, o número de elementos de partes desse conjunto é 2 elevado a n. Ou seja, nesse caso aqui, olha, que nós tínhamos lá o conjunto, né, formado pelo M, N e P, que era o meu conjunto A, ele tem aqui 3 elementos. Então, ó, partes de A vai ser 2 elevado a n, o número de elementos da parte de A, né? É 2 elevado a n. Então, isso aqui fica que partes de A tem 2 ao cubo, que é 8 subconjuntos, que foi o que nós contamos ainda há pouco.
Então, aqui, por exemplo, olha, dado um conjunto B, x é um número par entre 5 e 15. Mas, ó, é menor que 5 e menor que 15, né? Então, o 5 nem o 15 entra. Então, os números pares que a gente tem aqui. Olha lá o que acontece aqui, ó. X entre 5 e 15, eu vou ter lá o 6, o 8, o 10, o 12 e o 14. Ok? Quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu quero descobrir quantos elementos tem, eu uso a expressão card, de cardinal, tá? De quantidade. Cardinal de P de B, né? O número de elementos de partes de B é 2 elevado a N. Aqui saiu fora um pouquinho, então eu vou escrever aqui para vocês, ó. 2 elevado a N vai dar lá, olha, P de B igual a 2 à quinta, que é 32. Ou seja, com 5 elementos num conjunto, eu sou capaz de formar 32 subconjuntos. 32 partes do conjunto B. Ok? Essa é a ideia que a gente tem. E aí, agora a gente vai entrar num universo mais matemático, que são os conjuntos numéricos. São aqueles conjuntos que definem, né, o nosso universo numérico. A gente começa pelos números naturais, que são aqueles inteiros e positivos maiores do que zero, né? O inteiro positivo já me diz que ele é maior que zero. Então, é representado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, porque eu não conheço qual é o maior número natural que existe. Seguido dos números naturais, aí está por uma ordem de surgimento, né, cronológica na matemática. Seguido dos números naturais, surgiu o conjunto dos números inteiros, que aí agora pegou os números positivos e os números negativos, todos eles inteiros. Então, eu vou do menor número negativo até o maior número negativo, que a gente pode representar aqui por reticências, porque mostra que aqui eu tenho continuidade à esquerda e tenho continuidade à direita. Depois dos números inteiros, entraram os números racionais, que são aqueles números que englobam aqui as frações, que são decimais exatos, né, como 1/2, 1/5, menos 1/2. Porque o que está acontecendo? São decimais exatos. Por exemplo, 1/5 é 0,2. O que é um numeral exato? É aquele que na divisão deixa resto igual a zero. Então, toda fração, todo número que quando você executa uma divisão, você tem lá que uma divisão dá resto zero, a gente pode dizer que esse número é um número exato. Ou seja, eu fui incorporando. Eu tinha números inteiros só positivos, coloquei a ideia de números negativos, mas continuei com números inteiros. Depois, eu aperfeiçoei os meus conjuntos, meus números, né? Incorporei as frações exatas, que são o conjunto dos números racionais, e veio depois o conjunto dos números irracionais, que são aqueles números que não são periódicos, né? As dízimas periódicas, compostas ou simples, elas são consideradas como números racionais. Se você não consegue determinar essa sequência, que é o que a dízima periódica mostra pra gente, a sequência de números que vão se repetindo, que é o que a gente chama de período, que pode ser simples ou composto, você tem o que a gente chama de número irracional. É um número que você, além de não conseguir definir qual é o último algarismo dele, você não consegue... vamos dizer assim, como você não consegue saber quantos são os algarismos que o compõem, você também não sabe dizer qual é o último. Então, são o conjunto dos números irracionais. O π, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6 e assim por diante. Depois, veio o conjunto dos números reais, que englobou, ele abraçou, né, para si todos os conjuntos anteriores. Então, eu coloquei numa mesma caixinha, né, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais.
Coloquei tudo ali e criei um único conjunto, que é o conjunto dos números reais. Ele é o maior? Não. O maior deles é o conjunto dos números complexos, que aqui na nossa disciplina a gente não aborda as propriedades, os conceitos, as operações que estão relacionadas aos números complexos. Mas ele vem para resolver problemas que o conjunto dos números racionais, dos números reais, não resolviam. Como, por exemplo, raiz quadrada de número negativo. Né? No conjunto dos números reais, vocês devem ter ouvido isso várias vezes ao longo dos estudos de vocês de ensino fundamental e médio, que não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Mas aí o conjunto dos complexos já acha uma solução para esse problema, certo? Então aí ele se torna o conjunto maior, porque ele pegou a limitação do conjunto dos números reais e colocou junto. E aí ele criou um conjunto maior. Certo? Então, de forma gráfica, a gente tem a representação dos conjuntos numéricos assim. Surgiu primeiro o conjunto dos números naturais, logo em seguida o conjunto dos números inteiros, que englobou os naturais e acrescentou os números negativos. Veio o conjunto dos números racionais, abraçou os naturais, os inteiros e incorporou as frações exatas e as dízimas. Chegou o conjunto dos números irracionais e complementou a minha ideia, mas ele não é um conjunto que encaixa dentro desses daí. Ele ficou como um conjunto à parte, pelas suas características. Suas características não iam de encontro com as propriedades em comum que tinham os naturais, os inteiros e os racionais. E aí veio o conjunto dos números reais, abraçou tudo isso daí, né? Criou um único conjunto, fez uma unificação, e diante da limitação do conjunto dos números reais, como, por exemplo, a raiz quadrada de números negativos, criou-se o conjunto dos números complexos, que incorpora todos ao mesmo tempo. Então, essa é uma representação gráfica dos conjuntos numéricos que nós temos hoje na matemática para trabalhar, que são conjuntos de referência, ou seja, podem ser tidos como conjuntos universo, ok? E aí, só para a gente praticar, alguns exemplos que a gente tem aí. Olha bem, coloquei esses exemplos, já tem resposta aí para vocês, e eu gostaria também que vocês depois praticassem. Tiver dúvida, manda lá no fórum de dúvidas para a gente estar discutindo juntos e estar interagindo melhor. Eu quero que vocês expressem por extensão, ou seja, escrevam todos os elementos que pertencem ao conjunto P, conjunto Q, F, T e o conjunto B. Vocês vão ter a resposta aí. E aí vocês têm aí a resposta, né, para que vocês possam depois verificar direitinho se vocês encontraram a solução correta, ok? Bom, vamos falar agora das operações que a gente pode fazer envolvendo conjuntos. E aí a gente vai começar pela operação de união. A operação de união, que é representada pela letra U, que vocês estão visualizando aí, ó, um U diferentezinho, né? Ele representa a junção de todos os elementos. Aqui tem um errinho de português, aqui é união, tá? A união, a junção de todos os elementos. Então, para a gente entender, eu tenho aí dois conjuntos, certo? O conjunto A e o conjunto B. Esse Yzinho aqui não tem nada a ver, ok? E eu quero fazer a união desses dois conjuntos. Graficamente, eu vou juntar esses dois conjuntos. E os elementos que existem nos dois conjuntos ao mesmo tempo, eu não preciso de repetir. Tá vendo? Eles vão se sobrepor. E aí, o meu conjunto união vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que vai ser a representação de A união com B, que é o que está aparecendo aí para vocês, certo? Então, aqui eu tenho a representação gráfica,
Aqui eu tenho uma representação por extensão e eu posso dizer que o A união com B é X tal que X pertence a A e... Não, ou, desculpa, aqui é o ou. X pertence a B. Juntei todo mundo num único conjunto. A interseção de conjuntos é quando você busca agrupar os seus conjuntos, dentro do seu conjunto, só aqueles que existem ao mesmo tempo nos dois. Tem essa ideia de simultaneidade, certo? Então, para eu ter a interseção, que é usado esse símbolo como se fosse o U de cabeça para baixo, né, o U viradinho, é só os elementos que se repetem, que existem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, o mesmo exemplo que a gente pode utilizar, né? E aí, quando eu fizer a operação de interseção, eu vou juntar num único conjunto só os que se repetem, que no nosso caso é aqui onde um sobrepôs o outro, o 5, o 6 e o 7. Então, essa região que está colorida aqui é a região de resposta, é aonde está a interseção de A com B. Então, eu posso dizer que aqui é o A interseção B. Quais são os elementos? 5, 6 e 7. Como eu posso escrever? A interseção B é igual a X tal que X pertence a A e, lembra lá, ó, e o X pertence ao B, a B. Ou seja, tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Se não pertencer aos dois ao mesmo tempo, não é interseção. A operação de diferença entre dois conjuntos. Essa operação de diferença, ela tem uma peculiaridade, né? Ela é uma analogia da operação de subtração que nós temos, mas aqui eu não subtraio elementos, certo? Por isso que muitas vezes a gente fala diferença. Então, para a gente entender, o que vai acontecer aqui? Olha só, eu tenho o meu conjunto A, estou usando o mesmo conjunto de referência para vocês verem que a gente, com dois conjuntos quaisquer, a gente consegue fazer várias operações entre eles. Então, olha, eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B, certo? E aí, eu tenho aqui, olha, a operação de A diferença com B. Para eu fazer A diferença com B, eu vou fazer no diagrama para vocês verem, certo? Para eu responder a pergunta que a gente faz quando a gente busca a diferença entre dois conjuntos. Ó, vou unir esses dois conjuntos aqui só para vocês visualizarem. E quando eu falo que eu vou fazer A diferença B, eu estou buscando elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B. Por isso que o que eu pintei foi só essa parte de fora aqui, ó, do conjunto A. Porque o 5, o 6 e o 7 pertencem a A e também pertencem a B. Quando eu faço A menos B, eu quero elementos de A que não pertencem a B. Nesse caso, é o que eu pintei em amarelo aqui para vocês. Essa é a ideia que a gente tem. Então, como resposta, a diferença B é formada por 1, 2, 3 e 4. Numa linguagem mais formal da matemática, a diferença B é x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Ou seja, existe no A, mas não existe no B. Certo? Aí agora, a gente se pergunta, será que A menos B é igual a B menos A? Vamos ver se é verdade? Ou, na verdade, vamos procurar a nossa resposta? Então, olha só, se eu fizer B menos A, eu estou procurando elementos de B que não pertencem a A. Então, vamos ver como que fica? Para o nosso mesmo conjuntinho, até para vocês terem aí um comparativo. Olha só, conjunto A, B. E agora eu vou buscar quais são os elementos do conjunto B que não pertencem ao conjunto A. É o que está nessa parte da meia-lua aqui, não é? Ó, o 8 e o 9.
Então, vocês notem que quando eu fiz a diferença B, a resposta foi 1, 2, 3 e 4. B diferença A deu 8 e 9. Ou seja, a diferença B é diferente, né, ó. A diferença B é diferente de B diferença A. Porque não deu o mesmo conjunto. Ok? Então, B diferença A é X tal que X pertence a B e não pertence ao conjunto A, certo? O complemento de um conjunto é uma outra operação que a gente pode fazer e que se assemelha muito à operação de diferença. A única peculiaridade que a gente tem é que você executa uma operação de diferença entre um conjunto universo e um subconjunto, ou um conjunto A. Então, não é entre dois conjuntos quaisquer. É um especial, que é o universo, e um outro conjunto qualquer. Então, essa é a ideia de um complemento. É quando você faz em relação ao universo, aquele conjunto que é maior. E aí a gente tem umas notações. Nós temos essa daqui, né, que mostra que A com apóstrofe, mostra que é complemento. O A com C aqui em cima, no sobrescrito, né, como se fosse um expoente, também. E uma outra que a gente encontra muito é essa aqui, ó, complemento. Aí você coloca aqui, ó, de A em relação a U. Ou seja, você vai fazer essa representação, essa ou essa daqui. São representações que podem aparecer em atividades avaliativas, em exercícios, né, em N situações que a gente possa ainda trabalhar nessa disciplina. Simbolicamente, o que eu estou dizendo é que o complemento de A é um X que pertence a U e não pertence a A. Ou seja, para eu encontrar o complemento de um conjunto, eu faço o universo menos aquele conjunto. Certo? Então, quando eu escrevo aqui, ó, complementar de A em relação a U, eu estou fazendo U menos o meu conjunto A. E aí, se é menos, se é diferença, a gente volta na explicação do conjunto diferença. Elementos do conjunto U que não existe no conjunto A. Certo? Então, é só essa ideia que a gente tem. A pergunta que a gente faz é a mesma de uma operação de diferença, porém, aqui a gente está usando o conjunto universo como referência. Olha lá, eu tenho o meu conjunto universo, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse é o meu universo, é o maior de todos. E eu tenho o conjunto A formado por 1, 3, 5, 7 e 9. Se eu quiser fazer, vamos fazer aqui juntos, ó. Se eu quiser fazer o complementar de A, o que eu vou fazer? Eu vou fazer U menos A. Então, eu vou olhar para os elementos de U, que ficou cortadinho aqui, ó. Fica 1, 2, vou reescrever aqui para vocês. Que aí fica mais fácil para vocês enxergarem o que eu estou querendo mostrar para vocês. Esse aqui é o meu conjunto universo e o meu conjunto A são os números ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9. Se eu quiser fazer o complemento de A, né, ó, em relação a U, o que eu vou fazer? Elementos de U que não existem no conjunto A são os números pares, né? Então, nesse caso aqui, o meu complementar, ou o meu complemento, vai ser o 2, 4, 6 e o 8. É aquele que completa, né? É o que faltava para completar todos os elementos do meu conjunto, certo? Para a gente finalizar essa discussão de conjuntos, essa primeira parte de discussão de conjuntos, nós vamos falar sobre duas ideias que nós trabalhamos, que é a elementos de um conjunto finito e a união de dois conjuntos, né? Então, a união entre conjuntos a gente pode ter de 2
entre 2 conjuntos ou entre 3 conjuntos, por regras matemáticas. Posso unir 10 conjuntos? Posso. Mas a gente vai fazendo a operação de 2 em 2 ou de 3 em 3. Hoje em dia, com os algoritmos que a tecnologia nos fornece, a gente consegue fazer com maior número de conjuntos possível ao mesmo tempo. Mas tem como base o algoritmo matemático que a gente vai ver aqui agora. Então, olha só, os elementos de um conjunto, isso só vale para conjunto finito, certo? A gente vai trabalhar com uma nomenclatura um pouquinho diferente, tá vendo? Olha só, tem esse N aqui na frente dos números, dos conjuntos pra gente. Por quê? Esse N, ele tá denotando pra gente quantidade de elementos. Vamos escrever aqui de elementos. Certo? Então, aqui eu estou dizendo, por exemplo, que eu estou trabalhando com a quantidade de elementos que tem o meu conjunto A, com a quantidade de elementos que tem o conjunto B, a quantidade de elementos que pertencem à interseção de A com B e a quantidade de elementos que pertencem à união de A com B. Certo? A princípio, o que eu vou mostrar para vocês agora, no final dessa nossa aula, são só as regiões onde a gente identifica cada parte dessa equação, certo? Numa próxima aula, nós vamos resolver alguns exemplos para vocês terem uma noção de como que é a resolução, de como que se pratica, né? Como se coloca na prática a solução de problemas relacionados a essa forma, certo? Então, não se preocupem. É só mesmo uma apresentação para depois a gente desenvolver. Então, olha bem. Aqui é onde eu tenho o encontro das cores, né? Verde com laranja, representa a interseção entre os conjuntos A e B, que estão aqui, ó. Esse é o A, esse aqui é o meu conjunto B. O que está fora da interseção, mas está dentro do conjunto A, é a operação de diferença de A com B. A quantidade de elementos que eu tenho. Então, por exemplo, nos slides anteriores, nós fizemos uma situação onde o A diferença B era formado pelos números 1, 2, 3 e 4, certo? E que o B diferença A formado pelo 7, pelo 8 e pelo 9, ok? Então, quando eu coloco aqui, ó, N de A diferença B, o que eu tô querendo dizer é que existem 4 elementos no A diferença B. Aqui, ó, eu tenho um N de B menos A, que é igual a 2 elementos, certo? A interseção lá, se eu não me engano, era o 5, o 6 e o 7. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 3. Então, o N de A interseção com B são 3 elementos. Como a gente interpreta essa fórmula? É o que eu disse para vocês. Na próxima aula, vocês vão ver com resolução de uns exemplos, ok? Posso fazer a união de 3 conjuntos ao mesmo tempo. E aí, para isso, a gente identifica. Tá vendo? Olha só, o meu conjunto A é o amarelo, o B é o azul e o C é o vermelho. Se eu pegar interseção de A com B, eu tô pegando tudo que é verde. Então, é isso aqui que eu vou riscar, ó. Tudo isso daqui representa a interseção com B. Essa outra parte que eu tô marcando junto com vocês representa B interseção com C. Aqui, ó, que eu tô marcando agora, representa pra gente a interseção C. Aonde eu tive o zigue-zague passando por ele 3 vezes, indica aqui, ó, a interseção B, interseção C. Eu coloquei nessa forma de cores, porque se vocês se lembram lá de quando vocês estudaram o ensino médio, existem algumas cores que quando você combina, né, você mistura, formam uma cor secundária.
Então, por exemplo, quando você mistura o azul com o amarelo, você tem o verde. Então, por isso que eu coloquei essa combinação. E quando você mistura o vermelho com o azul, você tem o violeta. O amarelo com o vermelho, você tem o laranja. E quando você mistura essas três cores primárias, né, o amarelo, o azul e na verdade, quando você mistura o verde com o laranja e o violeta, você tem o marrom. Por isso que eu coloquei nessas cores aí para ficar um pouco mais intuitiva para vocês. Quando nós fizermos os exercícios, eu vou repetir esse diagrama para que vocês possam entender e identificar onde a gente vai colocar cada informação. Fica muito mais dinâmico eu resolvendo o exercício com vocês, tá ok? Então, a gente ainda vai voltar e aí a gente vai discutir essa fórmula enorme que está aí, que vocês vão ver que com a discussão do exercício, com a resolução do exercício, vocês vão conseguir compreender essa fórmula e vão ver que ela é grande, mas ela é muito simples, a partir do momento que você consegue fazer a leitura dela no diagrama, ok? Bom, isso é o que nós tínhamos para essa aula, tá? Para discutir. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem bastante o material. Vocês tiverem alguma dúvida, me chama lá no fórum de dúvidas, que a gente procura responder o mais rápido possível, para deixar vocês sempre com um aporte e um suporte muito grande, tá? Então, um abraço e fiquem com Deus.